Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. O escritor desta série de lições é o pastor Elienay Cabral. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 5, que tem por título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O textuário da lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, e nos diz: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática nos ensina: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 18 ao 25. E o segundo texto, no mesmo livro de 1 aos Coríntios, agora no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura, por favor, 1 aos Coríntios 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então vemos, queridos irmãos, que já neste começo da lição, temos citado várias vezes a questão da mensagem de Paulo estar sendo construída, estar sendo divulgada em cima de um tema bastante específico: Jesus Cristo e este crucificado. Nós veremos no decorrer desta lição que este tema foi central na pregação de Paulo durante o seu ministério, principalmente ali quando ele pregou na igreja em Corinto. Como objetivo geral da lição nós temos ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Já para os objetivos específicos, temos 3. Para o tópico 1, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Já para o tópico 2, elencar as expressões chaves da doutrina de Paulo. E, finalmente, para o tópico 3, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download deste arquivo, que é gratuito, com as notas de aula, está aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download também estará logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, queridos, vamos então ao comentário. Introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Queridos, conforme nós estudamos na lição anterior, quando Saulo de Tarso se encontrou com o Senhor Jesus Cristo ali no caminho para Damasco, ele teve certeza de pelo menos duas coisas.
A primeira delas foi que Jesus Cristo é o Senhor, e a segunda delas é que ele ressuscitou. Conforme mencionamos ainda naquela lição, este encontro do Senhor Jesus Cristo com Saulo foi profundamente impactante para a vida daquele homem que havia sido um fariseu, zeloso e perseguidor da igreja. Mas depois daquele encontro, foi usado tremendamente pelo Senhor Jesus Cristo na pregação e no ensino do Evangelho do Senhor por toda a terra, conhecida por todos os povos da terra de então. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Na realidade, meus irmãos, como já estudamos também em lições anteriores, os judeus, os israelitas, estavam aguardando um Cristo, um Messias, que viesse restaurar a condição política, a liberdade política da nação de Israel e viesse libertá-los do domínio, no caso ali naquele momento, dos romanos. Nós vemos essa expectativa demonstrada claramente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo se apresentou àqueles 2 discípulos que iam ali no caminho de Emaús, registrado ali em Lucas, no capítulo 24, eles mesmos mencionaram essa questão da restauração política de Israel. Vamos ler o que está ali em Lucas, capítulo 24, versículo 21, na Nova Versão Transformadora. Lucas 24, 21, na NVT. Tínhamos esperanças de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Então nós vemos, queridos, que conforme nós veremos na lição, essa questão do Cristo ressuscitado foi algo inserido, incluído por Deus no plano da salvação, totalmente inesperado pelos judeus. Inclusive nós lemos na leitura bíblica em classe que um Cristo crucificado era loucura para os judeus. Ou seja, Deus se utilizou de algo inimaginável, ou seja, que nunca passaria pela cabeça de ninguém, para ser incluído no plano da salvação, para ser incluído nas boas novas da salvação, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então o Cristo crucificado que Paulo pregou, produziu um grande desconforto no meio daqueles que que ouviam o Evangelho, porque ter um Cristo crucificado era loucura para os judeus. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Vejam, meus irmãos, que o comentarista tem dado bastante ênfase a essa questão do Cristo crucificado, porque existe um fundamento doutrinário, um fundamento espiritual por trás dessa questão do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Porém, esse entendimento ainda estava encoberto aos olhos dos judeus, e não apenas dos judeus, mas conforme também veremos na lição, os próprios gregos tinham a questão da crucificação como algo inaceitável. Mas como o comentarista mencionou, Paulo se utilizou dessa questão da crucificação de Cristo como o ponto central da sua mensagem de salvação. Para ressaltar esta centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Na realidade, queridos, nós vamos tratar destas 3 expressões durante a ministração desta lição. Nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Justamente por aquilo que eu comentei, meus irmãos, essa questão da cruz, ela tem o porquê. Não foi feita de forma aleatória, ou seja, não foi feita por acaso. Deus tinha um plano quando permitiu que Cristo fosse morto através da crucificação. Tudo estava de acordo com os planos de Deus no que diz respeito à morte do Senhor Jesus Cristo. Como ponto central da lição nós temos Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. Estamos repetindo isso durante toda esta introdução e mais uma vez citando essa questão. O Cristo que se entregou numa cruz, que se fez maldito por nós, é justamente o centro da mensagem de salvação oferecida por Deus. Chegamos então ao tópico 1, a centralidade da pregação de Paulo. Subtópico 1, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. Veja, estamos citando mais uma vez essa questão do Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo.
Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Das doutrinas cristãs. Conforme nós mencionamos, queridos, em lições anteriores, realmente Paulo foi o maior doutrinador. Por quê? Conforme ainda citamos na lição anterior, o Novo Testamento consta de 27 livros. Desses 27, se nós não considerarmos que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus, nós temos 13 cartas confirmadas de autoria paulina. Ou seja, Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento. E isso aponta para a grande importância que o apóstolo dos gentios teve na fundamentação doutrinária do Evangelho para a Igreja de Cristo na Terra. Paulo foi imprescindível. O ministério que Deus deu nas suas mãos e usou depois, principalmente na questão da escrita, na doutrinação, foi imprescindível, queridos, para justamente a fundamentação teórica que tem acompanhado a Igreja de Cristo desde aquela época. Ele foi grandemente usado por Deus. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Vejam, queridos irmãos, que Paulo, nos seus escritos, ele foi muitíssimo mais profundo do que todos os outros apóstolos. Paulo nos trouxe assuntos doutrinários que nenhum dos outros apóstolos, mesmo aqueles que andaram com Cristo, sequer citaram. Deus usou a sabedoria que Paulo tinha, no caso, o seu preparo intelectual, o seu zelo, a sua dedicação, para revelar a ele segredos e mistérios que nenhum dos outros apóstolos tinha conhecimento. Inclusive, o próprio Pedro, que foi aquele que andou com Cristo, ele menciona que nas cartas que Paulo escreveu, havia alguns pontos que eram difíceis de entender, ou seja, nem mesmo Pedro conseguia compreender os mistérios que o próprio Cristo revelou ao apóstolo dos gentios. Vamos ler o que Pedro escreveu ali, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, na Nova Versão Internacional. Tinham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então veja, meus irmãos, que nessa versão, Nova Versão Internacional, nos dá a entender que nem o próprio Pedro conseguia compreender na totalidade os mistérios revelados para Paulo, os mistérios que Paulo escrevia nas suas cartas, que haviam sido revelados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Daí nós entendemos, meus irmãos, a importância do ministério deste homem de Deus, ali no início da igreja, para a fundamentação doutrinária da Igreja de Cristo. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Justamente, meus queridos, Deus agiu desta forma, porque, conforme nós lemos, inclusive na leitura bíblica em classe, o mundo não reconheceu a Deus pela sua sabedoria. Então, Deus decidiu salvar os crentes através da, abre aspas, loucura da pregação. Porque, conforme eu mencionei já no início da aula, um Cristo crucificado era loucura, era escândalo. Nunca na mente humana, nem dos judeus e nem dos gregos, haveria a possibilidade de se haver um Deus ou mesmo um Cristo que fosse crucificado. Porque a crucificação era uma maldição na vida daquele que fosse crucificado. A crucificação era um sinal de fraqueza, um sinal de rejeição. E isso, conforme eu mencionei, era loucura tanto para os judeus como um sinal de fraqueza para os gregos, para os gentios. E Deus decidiu usar isso que eles consideravam loucura e escândalo justamente para fundamentar a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Vejam, queridos, como o nosso Deus
opera do jeito que Ele quer. Deus faz do jeito que quer, irmãos. Por quê? Porque Ele é soberano e é Ele quem decide todas as coisas. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Mais uma vez, mencionando ou repetindo, queridos, que Deus, como o povo não o recebeu ou não o reconheceu pela sua sabedoria, decidiu salvar através da loucura da pregação de um Cristo, de um Salvador crucificado. Deus quebrou os paradigmas, Deus foi para um lado, vamos dizer assim, tomou um caminho completamente contrário ao que seria o senso comum, ou seja, aquilo que todos estariam esperando. Deus tomou um caminho contrário, apresentou um Cristo crucificado, que é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que não por causa da sua razão, mas por causa da sua fé naquilo que ouviram a respeito de Cristo. Quando aceitam a Cristo, aí sim, depois da aceitação, é-lhes pregado Cristo Jesus, o poder de Deus e a salvação de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas enquanto na incredulidade as pessoas não conseguem perceber que a crucificação teve um motivo de ser, a crucificação teve uma razão de ser, conforme eu mencionei, ela não foi aleatória. Tudo estava planejado pelo Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos, porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina de que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Conforme eu já tenho falado algumas vezes, repetido durante esta lição, ter-se um Cristo crucificado era algo inaceitável para aquelas pessoas, tanto os judeus como também os gentios, os gregos, que o comentarista cita aqui nesse parágrafo. Neste sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Aqui, meus irmãos, é importante nós notarmos e pensarmos que a mensagem do Evangelho não foi preparada para que fosse atrativa para os homens. A mensagem da cruz não foi nos deixada para que, pela razão humana, nós a aceitássemos. Nós temos que aceitar o Evangelho de Cristo através da fé. Então, foi um planejamento de Deus, foi um plano de Deus, que a palavra central, que a mensagem central do Evangelho fosse justamente um Cristo crucificado, para que as pessoas não se sentissem atraídas por causa da razão. Por quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Era uma palavra, queridos, não é que era, é uma palavra que precisa ser acatada pela fé e não pela razão humana. Tanto que Paulo, conforme foi pregar aos Coríntios, ele mencionou que quando ele se apresentou aos Coríntios para transmitir o Evangelho, ele não se apresentou com uma mensagem de sabedoria humana, com palavras sublimes. Por quê? Porque ele não queria que a fé, que a salvação dos coríntios se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele apresentou a Cristo na sua mensagem como o crucificado. E além disso, o Espírito Santo confirmava a mensagem de Paulo através dos sinais e das maravilhas que ocorriam ali. Então vejam, queridos irmãos, que Deus não preparou o Evangelho para agradar aos ouvidos e agradar a nossa razão. O Evangelho precisa ser crido e aceito através da fé. Eu não estou querendo dizer com isso que depois nós não vamos entender o Evangelho. Sim, depois que nós aceitamos a Cristo, nós começamos a ser instruídos. Por quê? Porque Cristo, ele é realmente o poder de Deus e também é a sabedoria de Deus. Mas no momento da aceitação, não é a razão que precisa atuar, e sim a nossa fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então, este foi o modo que Deus decidiu para que o Evangelho fosse proclamado. O anúncio de uma loucura que era para os judeus e um escândalo para os gentios. Mas este sim é o Evangelho da salvação em Cristo Jesus.
Subtópico 3, para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Conforme eu mencionei, queridos, Deus decidiu fazer tudo ao contrário do que aquele povo esperava. Não atendeu nem o que os judeus queriam, não atendeu nem o que os gentios, os filósofos e os gregos queriam. Deus fez do jeito que ele quis fazer e causou escândalo, causou desconforto para aquelas pessoas. Justamente para que, por meio da fé, apenas pela fé, as pessoas pudessem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Existe mais um detalhe importante, que a mensagem do Evangelho veio destruir as referências, a sabedoria, tanto dos judeus como também dos filósofos. Vamos ler o que está ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Como dizem as Escrituras, destruirei as sabedorias dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Enquanto essas pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, os gregos, achavam que o evangelho que era loucura, na realidade Deus estava mostrando que a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua que eu digo, tanto dos judeus quanto dos gregos, a sabedoria deles era que é loucura. Porque um Cristo crucificado faz todo o sentido. Nós vamos tratar dessa questão do Cristo crucificado um pouco mais para frente, mas só para adiantar para vocês. Por que um Cristo crucificado? Justamente, queridos, porque a morte de Cristo na cruz foi uma morte vicária, chamada vicária. O que significa vicária? É uma morte de substituição. Ou seja, Cristo estava assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário quando se entregou. Por quê? Para que nós estivéssemos lá na cruz. Éramos nós que deveríamos estar ali pendurados, sofrendo. Mas Cristo decidiu, escolheu tomar o nosso lugar naquela cruz, tomando sobre si, glórias a Deus, os nossos pecados, aleluia, os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas. Cristo tomou sobre si todas estas falhas ali quando ele estava pendurado naquela cruz, tanto que quando ele clama ao Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, meus queridos irmãos, Cristo estava assumindo para si todos os pecados da humanidade. Ele estava se oferecendo em nosso lugar para que nós pudéssemos receber o perdão e a salvação através do seu sacrifício. Me parece que foi Pedro que diz que ele estava ali naquele momento, nos comprando para Deus com o seu sangue. Então vejam, queridos, o Cristo crucificado, ele estava morrendo em nosso lugar. O Cristo crucificado, ele estava comprando a cada um de nós no reino espiritual, usando o seu sangue imaculado para fazer isso. A Bíblia diz lá que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com ouro e prata, mas sim com o precioso sangue de Cristo que se entregou por nós. E ali no Apocalipse, nós encontramos uma palavra que diz que o Cordeiro morto, ele comprou para si povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Glórias ao nome do Senhor. Então, vejam que a crucificação, o Cristo crucificado, tem uma base, tem um porquê, tem uma razão. Por quê? Porque a sua morte foi uma morte substitutiva, foi uma morte vicária, porque ele morreu na cruz no nosso lugar. Então vejam, queridos, que o plano de Deus é perfeito. Mesmo que as pessoas, mesmo que os judeus, mesmo que os gregos considerassem um Cristo crucificado como sendo loucura ou escândalo, o plano de Deus se mostrou perfeito. O cumprimento desta palavra que nós lemos aqui em 1 Coríntios 1, 19 e 20, que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Quando nós compreendemos que a morte na cruz foi uma morte de substituição, nós vemos claramente a manifestação da sabedoria do Deus Todo-Poderoso. Queridos, nosso Deus é maravilhoso. Louvado seja o seu nome para sempre.
Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, ou seja, uma coisa de tirar o fôlego. E, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Conforme eu estou repetindo várias vezes, cruz era escândalo e era loucura. Mas Deus mostrou que ele estava certo. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Na realidade, isso, queridos, é uma palavra que vem ironizar as coisas. Mais não é louco, Deus não é fraco. Então o que Paulo está querendo dizer é, mesmo que Deus fosse louco, essa loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Mesmo que Deus fosse fraco, contudo, Deus é mais forte do que os homens. Queridos, não há como nós nos compararmos com Deus. E Deus mostrou mais uma vez, através do que aconteceu na cruz do Calvário, a sua absoluta sabedoria. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E nós, como homens, só podemos nos curvar diante da sabedoria desse Deus maravilhoso. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Conforme mencionamos, Paulo, quando foi pregar aos Coríntios, a sua mensagem era apenas Cristo e esse crucificado, e o Espírito Santo se encarregava de confirmar a palavra do Senhor com os sinais que se seguiram. Então, queridos, essa mensagem que Paulo pregava era uma mensagem confirmada pelo Espírito Santo. Através do quê? Através do convencimento de que ele é o Cristo, de que Cristo é o Salvador, e também com os sinais que vinham e ocorriam e eram operados pelo Espírito Santo ali através da vida de Paulo. Deus usou o seu servo poderosamente ali naquele lugar. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. A palavra da cruz aqui, meus irmãos, é justamente o Evangelho. É um outro nome, vamos dizer assim, dado, uma outra designação dada ao Evangelho. E realmente, somente a presença de Deus pode suprir as necessidades humanas. Somente a presença do Espírito Santo pode suprir aquele vazio que cada um de nós tem do que diz respeito a Deus. Nada pode ocupar este lugar nas nossas vidas. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Aqui, meus irmãos, é aquilo que eu disse para vocês. O Evangelho ele não foi preparado para que fosse aceito através da razão humana. Então, todos aqueles que querem entender o Evangelho no sentido de, esse Evangelho faz sentido, então eu vou entrar nele. Todos aqueles que querem entrar no Evangelho pela razão, normalmente não tem sucesso. Por quê? Para que o Evangelho entre, em primeiro lugar, nós precisamos ter fé. A salvação é através da fé e não da razão. E normalmente quem quer interpretar o Evangelho, quem quer fazer uma análise do Evangelho através da razão, acha o Evangelho loucura. Mas na realidade o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que exerce a sua fé, ou seja, para aquele que crê. Esse então é o mistério de Deus. A salvação só pode operar na vida de alguém se essa pessoa exercer a sua fé. O Espírito Santo sempre está trabalhando no coração da pessoa quando ela ouve a palavra de Deus. Porém, é essa pessoa que decide se quer ou não acreditar, se quer ou não dar liberdade para que o Espírito Santo realmente faça a sua obra completa. A decisão, queridos, é nossa. Nós é quem decidimos crer, nós é quem decidimos aceitar ou não. Pela razão, ninguém é salvo, porque salvação é pela fé em Cristo Jesus. Chegamos agora ao tópico 2. Expressões chaves na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos. Subtópico 1. Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, ali em Romanos 1,16.
Das 76 ocorrências desta palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central na doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangélico significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Então vejam, queridos, que evangelho realmente é boas novas, são boas novas da salvação. São novidades que Deus quer transmitir ao homem a respeito de quê? De que ele não precisa ir para a condenação, que através de Cristo Jesus, todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício, todos aqueles que crerem nele, eles podem alcançar a salvação, podem alcançar a reconciliação com Deus. Por isso é que são boas novas. Deus está anunciando novidades, oportunidades para todos aqueles que querem a salvação. Cristo Jesus é a saída, Cristo Jesus é a porta, Cristo Jesus é o caminho que conduz a Deus. São boas novas que anunciam o amor de Deus e a oportunidade que Deus tem dado a todas as criaturas para alcançarem a salvação. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Deus quer, queridos, que todos sejam salvos. E para que isso seja facilitado, nós como cristãos, nós como salvos, precisamos anunciar estas boas novas, fazer as pessoas compreenderem que Deus está dando uma chance de salvação para elas através de Cristo Jesus. Vamos ler o que está ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, na Almeida Revista e Corrigida. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui, meus irmãos, Paulo está falando claramente. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas para que isso aconteça, a igreja, cada um de nós precisa executar, precisa cumprir o mandamento do Senhor de anunciar este evangelho, de falar para as pessoas que Deus está interessado em salvá-las, que Deus está dando a elas a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Basta para isso reconhecer que o Senhor é Deus, se arrepender dos pecados e aceitar a Cristo como seu Salvador e permanecer fiel até o dia do arrebatamento. Essa é a responsabilidade da igreja, queridos. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus, pois o Senhor quer que todos se salvem. Mas, conforme também já mencionamos em lições anteriores, a escolha é nossa. Nós temos liberdade para escolher ou para rejeitar o convite de Deus para a salvação. Paulo fez assim e não por acaso identificava a sua pregação como o Evangelho de Deus. Ou seja, são as boas novas que Deus estava anunciando ao povo através de nós, através da sua igreja. E Paulo foi um grande pregoeiro destas boas novas, do Evangelho de Deus, da reconciliação que Deus estava oferecendo para toda a humanidade. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. O primeiro poder que trabalha na vida do pecador, queridos, é justamente o convencimento do Espírito Santo. Quanto mais vida com Deus tiver aquele que está pregando o Evangelho, mais o Espírito Santo atua na vida daquele que ouve a mensagem. Daí nós vemos a importância da nossa preparação para pregar o Evangelho. Nós temos que estar em obediência, nós temos que estar com uma comunhão estrita, bem juntinho do Espírito Santo, para que ele nos use com poder para a glória do seu nome. E Paulo era um homem que tinha uma profunda, uma estreita comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo o usava de uma forma maravilhosa. Queridos, a exemplo da vida de Paulo, nós precisamos nos aproximar de Deus todos os dias. Nós precisamos ir ficando cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais junto do Senhor, cada vez mais atentos à voz do Espírito Santo, para que esta união, para que esta proximidade, para que essa dedicação nossa a servir a Deus
faça com que o Espírito Santo nos use de uma maneira poderosa na transmissão do Evangelho, na anunciação do Evangelho de Cristo. Quanto mais comunhão, quanto maior comunhão nós tivermos com o Espírito Santo, mais ele vai nos usar para pregar, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Se nós estivermos distanciados de Cristo e pregarmos o Evangelho, a efetividade da mensagem, ou seja, a operação do Espírito Santo vai estar diminuída. Por quê? Porque nós, como vasos, não estamos preparados no sentido de ter aquela comunhão para que o Espírito Santo nos use de forma poderosa. Então vejam, meus queridos irmãos, a importância de nós estarmos preparados para pregarmos o Evangelho, no sentido de uma profunda e estreita comunhão com o Espírito Santo. Somente assim é que o poder do Espírito Santo vai se manifestar nas nossas vidas. Subtópico 2, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do Evangelho. Conforme nós mencionamos, queridos, a morte da cruz foi uma morte vicária, foi uma morte substitutiva. E isso é básico, isso é fundamental na pregação do Evangelho. Dizer que Cristo morreu em nosso lugar, que Cristo morreu para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados naquele momento ali na cruz do Calvário. Então, esta é uma mensagem central, este é o entendimento fundamental do Evangelho. Cristo morreu em nosso lugar. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus, conforme nós mencionamos. Uma morte substitutiva, uma morte vicária, uma morte de um Deus morrendo no lugar de um pecador. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza e loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Também já mencionamos isso várias vezes. Tanto os judeus que queriam sinais, quanto os gregos, os gentios que queriam sabedoria, interpretavam uma morte de cruz, uma morte de alguém crucificado como sendo loucura e como sendo escândalo. Mas Deus provou mais uma vez que a morte de cruz tinha sim um fundamento, que a morte na cruz tinha sim uma razão de ser. E se constitui o ponto central do Evangelho, o ponto central da salvação, que é justamente aquela morte substitutiva. Estamos falando, meus irmãos, repetindo várias vezes essa questão da morte substitutiva, da morte vicária, porque realmente essa é a questão mais importante no que diz respeito ao Cristo crucificado. Tudo bem, Deus quis usar essa questão do crucificado para confundir, para mostrar que ele é mais sábio tanto do que os judeus quanto do que os gregos, do que os gentios. Mas por trás, mas somada a essa questão de Deus querer mostrar que a sua sabedoria era maior do que a dos homens, existe também essa questão da morte vicária, da morte da substituição, Cristo morrendo no nosso lugar. Por isso, então, que vamos dizer assim, que é o fundamento, o ponto central da mensagem de Cristo, e nós estamos repetindo várias e várias vezes. Que isso fique bastante claro para os irmãos na hora de ministrar a sua aula. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Na realidade, eles não entendem, o que está acontecendo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, quem está amarrado, quem está escravizado pelo pecado, não consegue entender, queridos, essa questão do Evangelho. E por isso que todos aqueles que não são servos de Deus e tentam entender o Evangelho, não conseguem. Por quê? Porque os seus olhos estão vedados, estão tampados, estão cegos para a revelação, para a perfeita revelação do Evangelho de Cristo para a sua vida. Somente depois que a pessoa é salva, através da fé, é que essas verdades começam a ser descortinadas diante da pessoa e essa pessoa começa a entender, então, a sabedoria de Deus e o poder de Deus através do Evangelho de Cristo.
Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. Conforme eu mencionei, Paulo, quando foi pregar aos Coríntios, não quis chegar lá com uma mensagem de sabedoria humana, e sim apresentou simplesmente Cristo crucificado e Deus, o Espírito Santo, confirmando a mensagem através dos sinais. Queridos, nós precisamos pregar, conforme o comentarista pontuou, a respeito deste Cristo que morreu em nosso lugar. O Cristo crucificado para nós é alguém que morreu para nos dar a oportunidade da salvação, demonstrando mais uma vez o grande amor de Deus por todos nós, que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas, realmente como nós estamos enfatizando grandemente aqui. A questão da morte vicária, a questão da substituição de Cristo em relação a nós naquela cruz do Calvário. Isso precisa ser pregado mais e mais para que o nosso povo, os cristãos, tenham a convicção da abrangência daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Subtópico 3, Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, o comentarista faz uma inclusão, ele inclui algo que é muito importante na questão da pregação do Evangelho, que é o quê? Que é a ressurreição de Cristo Jesus. Se Cristo não houvesse ressuscitado, toda a sua mensagem de salvação estaria comprometida. Por quê? Porque ele falou que salvaria, e justamente a confirmação dessa mensagem que Cristo pregou seria justamente quando ou se ele ressuscitasse. Porque se ele não ressuscitasse, ele seria como qualquer outra pessoa que já passou por esta terra. Ele seria igual Buda, ele seria igual Maomé, que vieram morrer e não ressuscitaram. Só que o nosso Cristo é diferente. Ele veio como Filho de Deus, pregou a salvação, morreu em nosso lugar e a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa ressurreição vem confirmar toda a mensagem pregada por Cristo Jesus. Inclusive, vamos ler esse versículo que o comentarista cita aqui, 1 Coríntios 15 e 14. Vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Vejam aqui o que Paulo diz, que se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação e seria vã a nossa fé. Por quê? Porque ele teria morrido e não teria salvo nem a si próprio. Mas quando Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, Deus estava confirmando a mensagem de que aquele é o seu Filho, de que aquele é o Salvador do mundo. E a Bíblia ainda menciona que Cristo é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro que ressuscitou dos mortos. Assim como Deus ressuscitou a Cristo, ele também vai ressuscitar todos aqueles que morrerem em Cristo, o seu Filho, o primogênito dentre os mortos. Então entendamos, queridos, que a ressurreição de Cristo precisa estar ligada à questão da sua morte vicária. A sua morte de substituição na cruz do Calvário precisa estar ligada à sua ressurreição, justamente para comprovar de que a morte não tem poder sobre ele, como não tem. A Bíblia fala que Cristo diz que está nas mãos com a chave da morte e do inferno. A morte não teve poder sobre ele, vindo assim a confirmar toda a sua mensagem e também este evangelho que nós vivemos hoje. Então, conforme nós já lemos, se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé hoje seria vã. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou. A mensagem foi confirmada através da ressurreição de Cristo. E hoje temos a certeza de que um dia nós estaremos morando com Ele nos céus. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Vamos ler o que está ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 20 ao 23, na Nova Versão Transformadora. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então notem, meus irmãos, a importância dessa questão da ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, como nós lemos e repetimos, nossa fé seria vã. Mas Paulo explica aqui claramente que ele foi o primeiro e assim como ele ressuscitou, todos aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam o quê? Uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Morreu numa morte de cruz, uma morte de substituição, mas ressuscitou para provar que é Deus, que é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Chegamos agora, meus irmãos, ao tópico de número 3, que nos diz: os efeitos da mensagem da cruz. Subtópico 1, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. Mensagem da cruz, mensagem substitutiva, ou seja, morte substitutiva. Com isso, nós recebemos o perdão de Deus. Com isso, nós, aqueles que aceitaram a Cristo, foram reconciliados com Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. E isso, meus irmãos, nos dá, conforme já mencionamos, o direito de recebermos o Espírito Santo para morar em nós e também sermos participantes da natureza divina. Todos os dias, com a ação do Espírito Santo em nós, nós crescemos, nós nos aproximamos mais de Deus, nós desenvolvemos a natureza divina em nós através do cultivo do fruto do Espírito. Aqueles 9 gomos do fruto do Espírito, nada mais é, queridos, do que o desenvolvimento da natureza de Deus em nós. E com isso nós passamos a dia após dia nos parecer mais e mais com Cristo Jesus. Então, como o comentarista diz aqui, o poder ativo de Deus em nossa vida é justamente a ação do Espírito Santo. Que nós possamos dar vazão, que nós possamos dar liberdade para que o Espírito Santo atue em nós, queridos, porque ele está aqui para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a nos desenvolvermos e dia após dia nos parecermos mais com Cristo Jesus. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Meus irmãos, quando Cristo nos manda pregar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ali em Marcos 16, o ide, o imperativo do Senhor é justamente para nós pregarmos. Mas ele disse que haveria à nossa disposição, haveria à disposição daqueles que crescem, os sinais. Então aqui o comentarista menciona, que o Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Nós temos que pregar, é uma ordem, é um imperativo do Senhor pregar. Só que nós precisamos também desenvolver a fé para que o Espírito Santo nos use. O poder, segundo a palavra de Deus nos fala, está disponível a todos aqueles que creem, aqueles que desenvolvem essa fé para serem usados por Deus nessa questão. E para isso entra o quê? Entra o jejum, entra uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de leitura, meditação e obediência à palavra de Deus.
Tudo isso, o poder está disponível, mas cabe a nós, cabe a cada um de nós buscar a nossa habilitação espiritual para que Deus possa nos usar dessa forma, através do fortalecimento da nossa fé. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Independente, meus irmãos, se nós somos usados para curar enfermos, para expulsar demônios ou não, o Evangelho é transformação, é poder de Deus para transformar. Como assim? Transforma alguém que é um candidato para o inferno em alguém que é um verdadeiro filho de Deus. Conforme nós acabamos de mencionar, aqueles que aceitam a Cristo, eles são reconciliados com Deus. Eles passam a ter o Espírito Santo morando dentro de si. Eles passam a fazer parte desta família maravilhosa de Deus. Só aí, queridos irmãos, já é uma grande transformação na vida de todo aquele que crê. E é por isso que o Evangelho é isso, são boas novas, que a pessoa não precisa ir para o inferno, que a pessoa tem uma outra opção, que Deus está mostrando uma oportunidade, que Deus está demonstrando o seu amor através do sacrifício de Cristo. Essas boas novas, conforme já mencionamos, precisam ser faladas, precisam ser espalhadas por toda a humanidade, que Deus proveu um meio de salvação para todos, o sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Subtópico 2, uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Meus irmãos, aqueles que são de Deus devem, a exemplo do que aconteceu ali na igreja em Corinto, ter a convicção de que a verdadeira sabedoria é aquela que vem do próprio Deus e não aquela que o mundo arrota, que o mundo defende por aí. Na realidade, toda sabedoria mundana é considerada loucura por Deus quando ela concorre com a sabedoria de Deus. Nada, queridos irmãos, é maior do que a sabedoria de Deus. E Deus dá a sua verdadeira sabedoria ao seu povo, justamente que entra em choque, né, com a sabedoria do mundo. A sabedoria que o mundo defende, a cultura principalmente que o mundo defende como sendo as coisas mais sábias a fazer, são loucuras quando comparadas com a sabedoria de Deus, com a simplicidade que Deus defende no seu Evangelho. E nós, como cristãos, precisamos encher a nossa vida com a palavra de Deus. Por quê? Porque é com a palavra de Deus que nós aprendemos a respeito da sabedoria deste Deus maravilhoso. O salmista diz que as palavras de Deus, que a palavra de Deus, o tornava mais sábio do que os seus mestres. Por quê? Porque a palavra de Deus traz sabedoria espiritual, a palavra de Deus traz a sabedoria de Deus para nós, que contrasta com a sabedoria mundana, que contrasta, ou seja, que entra em choque com a sabedoria que o mundo ensina, que o mundo defende. Queridos, a sabedoria de Deus é a maior, não há como vencer a sabedoria de Deus. E lá na frente nós vamos ver essa questão acontecendo, quando Deus mostrar através da igreja que o Evangelho é a verdade, que a sabedoria de Deus é a que é a verdadeira sabedoria. Para essas pessoas que combatem essa sabedoria, elas vão tristemente ver que elas estavam redondamente enganadas. Não há, meus queridos irmãos, como vencer a sabedoria de Deus. O mundo pode até tentar nos ridicularizar, o mundo pode até tentar nos diminuir, mas aquele que está com Deus, está com o maior ser de toda a galáxia, de todo vamos dizer assim, do mundo conhecido. Não há maior sabedoria do que a de Deus, não há maior poder do que o de Deus. Não há, queridos, nosso Deus é o maior. E quer nos dar, quer nos fornecer da sua sabedoria. E essa sabedoria nós encontramos justamente na sua palavra. Como a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Obedeça à palavra de Deus, que você vai se tornar mais sábio dia após dia. Por quê? Porque você vai estar experimentando a sabedoria de Deus na sua vida. A sabedoria mundana, exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração.
Então aqui o comentarista faz aqui um contraste entre a sabedoria mundana, humana, a sabedoria mundana e a sabedoria de Deus. Enquanto a sabedoria mundana exclui a Deus, por quê? Porque ela quer ser autossuficiente, ela não dá ouvidos a Deus. Enquanto ela enaltece o narcisismo. Narcisismo é quando a pessoa quer se autoexaltar. A pessoa, aquele que é o narciso, vamos dizer assim, aquele que se olha no espelho e fica se admirando. Os seus olhos não estão em Deus, os seus olhos estão em si próprio, na sua capacidade, estão em si próprio na sua beleza, na sua inteligência, na sua sabedoria. Isso, meus irmãos, nada mais é do que sabedoria mundana, sabedoria que diante de Deus é loucura. E já, quem desenvolve a sabedoria de Deus, o comentarista menciona aqui, né? Ela nos faz prostrar diante de Deus. Por quê? Porque a sabedoria que nós encontramos nas Escrituras, ela nos mostra que Deus é infinitamente maior do que nós. E nós, como seus servos, como suas criaturas, temos que nos prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso. Então vejam aí os contrastes entre a sabedoria humana, que exalta o homem, e a sabedoria divina, que exalta ao nosso Criador. Nós, como cristãos, precisamos, queridos, nos encher desta sabedoria divina para que tenhamos vidas vitoriosas enquanto estivermos nesta terra. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Queridos, essa mensagem, essa questão da humildade mencionada aqui pelo comentarista, não tem nada a ver com uma vida de poucos recursos financeiros, não tem nada a ver com pobreza. A humildade que diz aqui não tem nada a ver com pobreza. A humildade aqui tem a ver em reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Nós, como servos de Cristo, não podemos viver mais do jeito que nós queremos. Nós precisamos viver para agradar aquele que nos salvou. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu um grande exemplo de humildade. Vamos ver o que está ali em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 ao 11. Vamos ler na Almeida Revista Corrigida. Filipenses 2, do 5 ao 11, na Almeida Revista Corrigida. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vejam então, aqui nós vemos a sequência da humilhação de Cristo. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele não demonstrou, ou seja, não ocupou a posição de Deus enquanto estava aqui. Ele é 100% Deus, ele era 100% Deus, 100% homem, mas ele não se utilizou da prerrogativa de Deus, mas ele se humilhou, como ele diz aqui. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E além de ser achado, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, uma morte de maldição. Então vejam a humildade que Cristo Jesus nos demonstrou. Só que depois que isso aconteceu, vejam o que Deus fez, por causa da sua obediência e por causa da sua humildade. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vejam, meus irmãos, que essa humildade de Cristo foi a obediência ao seu Pai. Ele veio aqui para obedecer. Ele veio aqui para cumprir as ordens do Pai, foi completamente humilde. E nós, queridos irmãos, temos que também ter a mesma postura. Nós precisamos viver para servir a Deus. Nós precisamos viver para obedecer aos mandamentos de Deus, porque para isso nós somos salvos. Para isso que nós somos chamados para a salvação, para isso que nós somos livres da condenação através do sacrifício de Cristo Jesus. Fomos chamados para servir, fomos chamados para andar em obediência ao Senhor, nos humilhando diante do Senhor. A Bíblia nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Então essa é a humildade que nós precisamos desenvolver, que não tem nada a ver com pobreza financeira, e sim uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Subtópico 3, uma vida de dependência do Espírito. Digo, uma vida na dependência do Espírito.
Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais e medos interiores. Então veja, meus irmãos, essa questão que o comentarista aponta é justamente a chamada sabedoria espiritual. É importante o que nós nos conhecermos as nossas limitações, os nossos pontos fracos, aquilo que vem nos tentar na nossa vida. Por quê? Porque se nós nos conhecermos, nós teremos uma possibilidade melhor de sermos ajudados pelo Espírito Santo. E quando entendemos quais são as nossas fraquezas, nós conseguimos perceber melhor a ação da palavra de Deus nas nossas vidas, quando ela é vivificada pelo Espírito Santo. Então vejam como é importante nós andarmos na dependência do Espírito no sentido de, primeiro, nos revelar, nos ajudar a entender as nossas fraquezas e também no sentido de aplicar a palavra de Deus, vivificar a palavra de Deus das nossas vidas, a palavra que liberta, a palavra que limpa, a palavra que transforma. Meus irmãos, não há como sermos vitoriosos se nós estivermos longe, distantes, separados do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Consolador, senão nós não conseguiremos vencer as lutas e as dificuldades desta vida. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. A confiança, como eu disse aos irmãos, quando nós nos distanciamos, quando nós nos afastamos dele, fatalmente seremos derrotados. Mas quando estamos com ele, a Bíblia nos fala que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, a nossa vitória como cristãos está no desenvolvimento da nossa comunhão com o Consolador, pois ele é o que nos ajuda a alcançar as vitórias em Cristo Jesus. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Conforme mencionamos, meus queridos, a nossa vitória está nas mãos, está com o Espírito Santo. Sem ele, nós seremos fatalmente derrotados. Queridos, estamos chegando ao final desta aula, vamos agora para a conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Esta cruz dá conta de Cristo crucificado e do ressurreto. Esta mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Aqui então é o resumo de tudo aquilo que nós vimos nesses 3 tópicos. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua oração. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 6. Graça e paz, que Deus vos abençoe.